Deolane Bezerra foi presa de novo. Só que tem coisa muito mais grave que lavagem de dinheiro nesse processo. E eu vou te contar nesse vídeo. Caso você ainda não saiba, na manhã de hoje, 21 de maio de 2026, a Polícia Civil de São Paulo, ela deflagrou a Operação Fênix, onde ela realizou mais de 4 mandados de prisões, mandou apreender mais de 327 milhões de reais e também cumpriu mandados de prisão em outras pessoas envolvidas nessa operação, inclusive os parentes do Marcola. E também o Marcola, que se encontra preso, também ganhou mais um novo mandado de prisão. A investigação, ela parte do princípio que uma transportadora de cargas em Presidente Venceslau, ela era uma fachada do PCC. E aqui tem o ponto que entra a Deolane. Diz nas matérias divulgadas que entre 2018 e 2021, Deolane Bezerra recebeu mais de R$ 1 milhão dessas empresas. Só que fracionadas em depósitos de até R$ 10 mil. Conhecido essa prática como Smurf, que é para dificultar o rastreio e a distribuição desses valores. A Deolane Bezerra estava na Roma e ela chegou um dia antes dessa operação e o seu nome tinha entrado inclusive na lista vermelha da Interpol. Mas qual é o risco de uma prisão midiática? Se por lei o inquérito policial tem que tramitar em segredo de justiça, por que todo esse espetáculo? Deveria ser segredo, mas a gente acorda de manhã e tá na TV, a matéria da prisão, helicóptero, vários policiais para prender uma mulher. E isso não é coincidência, é narrativa midiática, uma narrativa que destrói a reputação antes de qualquer existência de condenação. E isso é um risco. E a sua própria irmã, Daniele Bezerra, já comentou que é fácil acusar, difícil é provar. E deixa eu te falar, tecnicamente ela está correta. E por que a prisão preventiva é no mínimo questionável? Nós temos que definir o seguinte: prisão preventiva não é pena. Ela serve para garantir que uma pessoa não continue a prática de um delito ou coloque em risco o processo, como amedrontar testemunhas. E aqui, nesse caso, nós temos que ter o seguinte olhar clínico. Deolane Bezerra tem milhões de seguidores, tem vários contratos publicitários, todos os advogados sabem onde ela está 24 horas por dia. Será que uma medida cautelar não era suficiente, como apreender o seu passaporte, impedir ela de sair do país já não seria suficiente? O que muitos defensores e advogados não conhecem é que a própria lei assim manda. No seu artigo 282, parágrafo 6º, alterado em 2019 pelo pacote anticrime, ele é claro, a prisão preventiva só pode ser decretada quando nenhuma outra cautelar for suficiente. E nesse caso, será que era necessário uma narrativa para a mídia, para dar, mais uma vez, palco para uma prisão de alguém que ainda você não sabe nem se cometeu de verdade um crime? Então me diz, será mesmo nesse caso que proibição de sair do país, até mesmo uma tornozeleira eletrônica, não seria suficiente para cautelar esse processo? Eu não vou dizer que sim, nem que não. Quem tem que responder isso é a decisão que decretou a prisão. E, se ela não responder, essa decisão é nula, assim como os tribunais já vêm reconhecendo pacificamente. Outro ponto sensível que ninguém quer dizer é o seguinte: além de influencer, com mais de 25 milhões de seguidores, que se você pesquisar no Google aí, você vai ver que facilmente ela poderia fazer 1 milhão por mês, fácil, com esses seguidores, com publicidade. Mas declaradamente ela faz muito mais. Mas o ponto sensível é que, além disso, ela é advogada criminal. E deixa eu te falar, eu como advogado criminal, eu defendo vários traficantes, organização criminosa, criminosos acusados de prática de crimes. E advogar não é crime. Receber dessas pessoas não é crime. Então, por que não foi dado o direito dela provar que ela trabalhava para essas pessoas, juntar contrato, procurações? Por quê? Ela é advogada. Seria mais uma vez criminalizar a advocacia além dos influencers? Só que deixa eu te falar, a própria Polícia Civil ela já se antecipou a isso e disse que não encontrou nenhum tipo de vestígio de prestação de serviços da Deolane para essas pessoas. Porém, isso aí é matéria de culpa, matéria de instrução, aonde ela poderia provar isso depois de uma denúncia efetivamente. Pois observe, ainda nem denunciada ela foi. É simplesmente uma prisão preventiva que estão investigando algo desde 2019. Porém, de todo o pensamento que você possa ter, isso ninguém pode negar. Ela poderia provar a sua inocência durante a instrução. Então isso não é matéria para prendê-la nesse momento. Na verdade, tudo isso ela poderia fazer essa defesa, que é o seu direito, em liberdade. E não antecipar uma possível pena, já criminalizando ela antes de qualquer condenação. Mas tem uma coisa que ninguém diz. Eu não sou advogado da Deolane, mas eu sou advogado criminalista e posso te dizer isso. Para fazer isso com o famoso, imagine quantos anônimos já não foram deturbados e massacrados dentro de um processo penal. Um processo justo salva a vida.
Não é necessário que você coloque um possível inocente atrás das grades e ele saia de lá com raiva do Estado. Muito mais perigoso. Você tem que garantir o direito de defesa de todos, e não somente do famoso, também daquela pessoa da periferia, o fulano de tal, que nunca vai sair na mídia. E eu prefiro 10 culpados respondendo um processo de liberdade do que um inocente preso preventivamente. E deixa eu te falar, isso não é só opinião minha, é lei, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 57. Ninguém deve ser preso antes de uma condenação que não caiba mais recurso. Agora, se você concorda que o Brasil precisa de menos espetáculos e mais técnicos, me segue aqui. Eu sou o Jefferson, advogado criminalista. Eu quero mostrar para você e que outros advogados entendam que um sistema justo não é aquele que cria novos criminosos dentro do próprio sistema. É aquele que garante que todos têm direito de defesa. E deixa eu te falar, quando você vê alguém sendo acusado em um processo criminal, deseje duas coisas: um excelente advogado técnico e um processo justo, pois julgamentos justos salvam vidas. Para mais insights sobre direito e justiça, me acompanhe. E agora, deixa aqui nos comentários que eu quero ver. Você acha que a Deolane tem que responder esse processo solta ou presa? Até o próximo.